Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 6. Fiéis por amor a Ele. Certa vez, li a história de um menino que entrou em um ônibus e se sentou ao lado de uma jovem senhora. Ao tentar se acomodar no banco, seus pés escorregaram e tocaram a roupa de uma mulher sentada à sua frente. Imediatamente, a mulher se virou, incomodada, e disse à senhora ao lado do menino: "Olhe, seu filho está sujando a minha roupa." A senhora olhou para o menino, depois para a mulher, e respondeu tranquilamente: "Ele não é meu filho." O menino abaixou os olhos, sem saber onde se esconder. Percebendo seu constrangimento, a senhora se voltou para ele e perguntou com gentileza: "Você está sozinho?" "Sim", respondeu ele cabisbaixo. "Para onde você está indo?" Quis saber ela. O menino explicou que não tinha mãe e que morava com a tia Júlia. No entanto, sempre que a tia se cansava dele, o mandava passar alguns dias na casa da tia Clara, para onde ele estava indo naquele momento. "Mas você é muito pequeno para andar sozinho por aí", observou a mulher, preocupada. "Eu nunca me perco", respondeu o menino. "Sempre que entro em um ônibus, fico olhando as pessoas e procuro me sentar perto de alguém que eu acho que poderia ser minha mãe. Foi por isso que me sentei perto da senhora. Quando tentei chegar mais perto, acabei esbarrando o pé na moça da frente. Eu só queria parecer que era seu filho." Essa comovente história destaca a necessidade básica de todo ser humano de pertencer a alguém, e isso ressoa no clamor de muitos jovens e crianças confusos que perguntam: de quem eu sou? E a quem eu pertenço? Para muitos, a resposta é que não pertencem a ninguém, o que é muito triste. Todos querem ter a segurança de pertencer a alguém, de fazer parte de um grupo que os acolha e cuide deles. O psicólogo norte-americano Abraham Maslow disse que, sem um senso de pertencimento, a autoestima não se desenvolve adequadamente, e isso pode desencadear uma série de problemas. Pare agora e pense: a quem você pertence? Quem é que cuida de você? Deus nos diz em sua palavra: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Efésios 1, versículos 4 e 5, nova tradução na linguagem de hoje. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso não é maravilhoso? Fomos comprados, fomos tornados filhos. Louvado seja Deus, porque somos dele duas vezes. Pela criação, ele nos fez, e pela redenção, vocês foram comprados por preço. Como tudo começou. Deus se identifica na Bíblia como o Criador de todas as coisas, incluindo o ser humano. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim, Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 1 e 27. A Bíblia acrescenta: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versículo 9. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 10. Como Criador, Deus é proprietário do universo e de tudo o que nele existe. Por mais que tentemos, não conseguimos alcançar a dimensão infinita do poder desse Deus Criador. Há um poder incalculável na palavra de Deus. E Deus disse que as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Gênesis 1, versículo 20 e 21. No quinto dia, Deus criou as aves. Sabe quantas espécies de aves existem no mundo? Mais de 11 mil, segundo a organização ambiental BirdLife International. Essas espécies de aves, com seus inumeráveis tipos de bicos, cores, tamanhos, pés e garras, estavam todas desenhadas na mente de Deus. Pelo poder da palavra eterna, elas se tornaram realidade. Deus falou e as aves simplesmente apareceram.
Já pensou quanto isso nos revela sobre quem é Ele? Que Deus é esse que fala e tudo se faz? Esse é o poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo é de Deus. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Salmo 50, versículos 10 e 11. Ele é um proprietário cósmico. Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os estabeleceste. Salmo 89, versículo 11. Todas as riquezas são dele. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículo 8. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo gênero humano. Jó 12, versículos 7 a 10. Como Criador, Deus também é o mantenedor do mundo. A criação está em necessidade constante de seu cuidado. Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo, ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos? Quem prepara o alimento para o corvo quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Jó 38, versículos 28, 29, 32 a 35, 39 e 41. Todos os seres criados têm a existência proveniente de Deus. As criaturas de Deus dependem dele para viver. Deus, em Cristo, é quem preserva nossa vida e a de todos os seres viventes. Porém, como diz o teólogo Ángel Manuel Rodrigues, o pecado fez com que os homens se autoproclamassem como proprietários de tudo, inclusive de sua própria vida, tentando preservá-la por seus próprios esforços. Buscam a independência de Deus, usurpam a autoridade de Deus e o seu direito de proprietário. Tornam-se loucos e egoístas. Os homens se tornaram obcecados e cegos com a ideia de autopreservação. Compreender quem Deus é e quem nós somos nos ajuda a entender que a preservação de nossa vida não é nossa responsabilidade, mas de Deus. Como nosso Criador, Ele é responsável por manter, prover e preservar toda a vida do mundo com a vida que há nele. A Bíblia nos diz, nele tudo subsiste. Colossenses 1, versículo 17. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, versículo 25. Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3, versículo 11. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Hebreus 1, versículo 3. Devemos crer e confiar que Deus cuida de nós, que somos dele e podemos descansar nas suas providências. O apóstolo Paulo corrobora essa ideia quando diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam." Filipenses 4, versículo 19. Jesus deixa isso bem claro no Sermão do Monte. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu
como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículos 25 a 34. Você se sente seguro em ter um pai poderoso e amoroso que cuida de você? Hoje, ao fazer o culto pela manhã, fiquei emocionado ao cantar o hino Foi Amor. Uma das frases diz assim: Foi amor, quando Deus desceu para cuidar de mim, qual um filho seu. Inário Adventista do Sétimo Dia, número 96. Que verdade extraordinária é essa, de que somos filhos de Deus e é Ele quem cuida de nós com tanto carinho. Podemos descansar no cuidado providente de Deus. A grandeza de Deus e a pequenez do homem. O Inário Adventista do Sétimo Dia inclui uma música que a maioria de nós canta de memória. Então, minha alma, canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Número 62. Esse hino comunica a verdade da grandeza inalcançável de Deus. A. W. Tozer afirma em seu livro O Conhecimento do Santo: o conhecimento de Deus é uma estrada que nunca termina, uma busca que nunca chega ao fim. A mente humana é muito pequena para entender toda a verdade sobre Deus, e Deus é grande demais para caber dentro da mente humana. A mente finita do homem é incapaz de compreender a sabedoria, o poder, a santidade, o amor e os propósitos de Deus. Ele é infinito e, portanto, incompreensível, e devemos reverenciá-lo com humildade e adoração. Ele não pode ser explicado por meio de analogias humanas, nem pode ser compreendido por nossas mentes finitas. O poder de Deus é a força que sustenta a existência de todo o universo. Ele é capaz de fazer todas as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Ele governa o universo com sabedoria e amor. Nenhum problema é grande demais para ele resolver, e nenhuma criatura é pequena demais para que não seja notada por ele. Em contraponto à grandeza de Deus, temos a finitude do ser humano e sua total incapacidade de acrescentar, por exemplo, uma hora sequer à sua vida. Por mais que tentemos prolongar a existência por meio de avanços médicos, cuidados com a saúde e outras estratégias, em última instância, não temos controle sobre o momento de nossa morte. Isso é apenas um dos lembretes da nossa finitude, insuficiência e dependência de Deus. Mas, por incrível que pareça, o homem se levanta como se fosse um Deus e, de maneira desafiadora e presunçosa, questiona os desígnios do Criador dos céus e da terra. Em seu atrevimento, ousa pensar que pode fazer o que bem quiser, tomar as rédeas de sua própria existência e achar que, no fim, tudo dará certo. Parece que ouço o salmista dizendo: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Salmo 8, versículo 4. Enquanto Deus é eterno, onipresente, onisciente, todo-poderoso, autônomo e não depende de nada nem de ninguém para existir ou tomar suas decisões, o ser humano é mortal, restrito, impotente, subordinado e dependente, carecendo de sabedoria e orientação para controlar sua pequena vida. Adorando o Deus Criador e Mantenedor. Adorar um Deus assim é um privilégio e uma alegria. Podemos adorá-lo de várias maneiras, como louvar com nossa voz ou por instrumentos musicais, ter uma conduta santificada, orar, buscar ouvir a sua palavra, ajudar os necessitados e andar em obediência à sua vontade. Enfim, Deus merece nossa adoração de todas as maneiras possíveis. Gostaria de chamar sua atenção para uma forma específica de adorar a Deus. É a adoração que acontece quando devolvemos o dízimo. Nossa adoração através do dízimo está ligada especialmente ao fato de reconhecermos Deus como proprietário de todas as coisas.
Veja este relato registrado em Gênesis 14, versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abrão devolveu o dízimo em adoração quando reconheceu que Deus é o possuidor e o criador de todas as coisas. Assim também nós, quando reconhecemos que Deus é o Senhor e o dono de tudo, deveríamos adorá-lo com o dízimo. Por esse ato, estamos proclamando que, além de ser o proprietário de tudo, Deus também nos possui. Ao devolvermos o dízimo, estamos reconhecendo que somos dele, pertencemos a ele, confiamos nele e que ele vai cuidar de nós. Portanto, o ato de dizimar, em seu conceito básico, é um elemento de adoração a Deus como Criador. Essa lembrança constante através do dízimo deve marcar a nossa mente, assinalando que pertencemos a Deus e somos dele. Essa certeza deve nos acompanhar em todos os momentos, e isso vai trazer a segurança psicológica de que nós necessitamos, a de pertencermos a alguém. Portanto, toda vez que dizimamos, deveríamos nos lembrar: eu sou de Deus e é Ele quem cuida de mim. Quando dizimamos, estamos dizendo a nós mesmos, às outras pessoas, a Satanás e ao universo que pertencemos a Deus e que somos dele. Juntamo-nos ao apóstolo Paulo quando ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. O princípio do dízimo no Éden. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, como lembrete de que ele é o Criador e o dono de todas as coisas. Depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus utilizou o dízimo para o mesmo propósito. A seguinte citação de Ellen White reafirma: da árvore do conhecimento do bem e do mal não lhes permitiu comer. Foi reservada como lembrança constante de que ele é o legítimo proprietário de todas as coisas. Acontece a mesma coisa com as reivindicações de Deus a nosso respeito. Ele deposita seus tesouros nas mãos dos homens, porém requer deles que separem fielmente a 10ª parte para sua obra. A prática do dízimo é mencionada pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 14, versículo 20, quando Abrão devolveu o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Como esse evento aconteceu cerca de 400 anos antes de Moisés escrever o mandamento sobre o dízimo, em Levítico 27, versículos 30 a 34, é evidente que a prática do dízimo já era conhecida e seguida por Abrão, que aprendeu sobre ela com seus antepassados e a transmitiu a seu neto Jacó. Ver Gênesis 28, versículos 20 a 22. O pastor Ángel Manuel Rodrigues, em seu livro O Plano de Deus para o seu Sucesso, página 43, menciona que o dízimo era uma prática comum em outros povos antigos, como os habitantes da cidade de Ugarit, no século XIV a.C., que pagavam o dízimo ao templo como uma espécie de imposto. Registros neobabilônicos do 6º século a.C. mostram que o dízimo era uma prática comum na Babilônia, e o rei também deveria praticá-lo. O dízimo incidia sobre todos os bens, incluindo alimentos, tecidos, animais e metais preciosos, sendo também reconhecido e praticado entre os persas, gregos e romanos. Depois de Abrão e Jacó, vemos Deus dando a Moisés a ordenança do dízimo. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem poderá ser trocado. Mas, se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos. Não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Levítico 27, versículos 30 e 32 a 34. Essa é a primeira exposição mais clara que temos sobre o mandamento do dízimo na Bíblia. Também podemos encontrar o ensino sobre o dízimo no Pentateuco, ver Deuteronômio 12, versículos 6 a 17, nos livros históricos, 2 Crônica 31, versículo 11, versículo 12, Neemias 13, versículos 10 a 14, nos livros poéticos, Provérbios 3, versículos 9 e 10, nos livros proféticos, Malaquias 3, versículos 8 a 12,
nos Evangelhos, Mateus 23, versículo 23, Lucas 11, versículo 42, e nas Epístolas, 1 Coríntios 9, versículos 1 a 14, e Hebreus 7, versículos 1 a 28. No Antigo Testamento, há diversas referências ao dízimo, como em Gênesis 14, versículo 20, 28, versículo 22, Levítico 27, versículos 30 a 32, Números 18, versículos 21 a 28, Deuteronômio 12, versículos 6 a 17, 14, versículos 22 a 28, 26, versículo 12, 1 Samuel 8, versículos 15 a 17, 2 Crônicas 31, versículos 5 a 12, Neemias 10, versículo 37 e 38, 13, versículos 5 a 12, Amós 4, versículo 4 e Malaquias 3, versículo 8 a 10. No Novo Testamento são encontradas várias referências ao dízimo, como em Mateus 23, versículo 23, Lucas 11, versículo 42, 18, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14, Hebreus 7, versículos 2 a 9. Portanto, o mandamento do dízimo é tratado em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O dízimo era como um indicador da saúde espiritual do povo de Deus. Quando se afastavam do Senhor, uma das primeiras coisas que negligenciavam era o dízimo. Quando voltavam para Deus, a entrega dos dízimos acompanhava o coração arrependido. Ver 2 Crônicas 31, versículos 11 e 12 e Neemias 13, versículos 10 a 14. Jesus e o dízimo. Jesus autenticou o dízimo quando falou aos líderes religiosos de seu tempo que deveriam continuar com a prática do dízimo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Mateus 23, versículo 23. Ele os alertou para não negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé por causa do dízimo, e também a não negligenciarem o dízimo por causa da justiça, da misericórdia e da fé. Em Mateus 22, versículos 20 e 21, lemos: E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que era de César? Os impostos. E o que era de Deus? O dízimo. Portanto, fica claro a mensagem de Jesus para que sejamos cidadãos corretos em nossas obrigações civis e fiéis em nossas obrigações religiosas. Como o dízimo deve ser usado? Já que o dízimo é do Senhor e santo ao Senhor, é Deus quem determina como o dízimo deve ser usado. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Números 18, versículo 21. Deus ordenou que os levitas e os sacerdotes que serviam a Deus em tempo integral e com dedicação exclusiva fossem mantidos pelo dízimo dele. Enquanto as pessoas das outras tribos estavam plantando, colhendo, negociando e cuidando dos rebanhos, os levitas e sacerdotes estavam cuidando das coisas do templo, e foi determinação divina que eles fossem sustentados pelo dízimo. O apóstolo Paulo usa essa mesma orientação divina, da manutenção dos levitas, para aplicar o uso do dízimo aos que pregavam o evangelho em tempo integral e dedicação exclusiva em seus dias. Ele diz: Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido no altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. A prática do Antigo Testamento no uso do dízimo deveria ser aplicada ao Novo Testamento. Era a ordem do Senhor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fica claro que o dízimo deveria ser usado para o sustento do ministério sagrado, ou seja, para a manutenção daqueles que estavam a serviço do Senhor, que serviam em tempo integral e dedicação exclusiva a Deus. Hoje, o dízimo deve ser usado para o mesmo propósito do tempo de Moisés e de Paulo, para o sustento do ministério sagrado. Isso inclui pastores, professores de Bíblia, evangelistas, obreiros bíblicos, administradores eclesiásticos e o pessoal de apoio ao ministério. O objetivo é que o pastor, pago pela igreja, não se deixe prender pelos negócios deste mundo. 2 Timóteo 2, versículo 4, Nova Bíblia Viva. E assim, sirva a causa de Deus livremente.
Algumas pessoas acham que podem destinar o valor do dízimo para fins de caridade, em lugar de entregá-lo à casa do tesouro para a manutenção da pregação do Evangelho. No entanto, Ellen White adverte sobre isso. Uma mensagem muito clara e definida me foi dada para nosso povo. É-me ordenado dizer-lhes que estão cometendo um erro em aplicar os dízimos a várias finalidades, as quais, embora boas em si mesmas, não são aquilo em que o Senhor disse que o dízimo deve ser investido. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus. Ele os julgará por essas coisas. Deus não mudou. O dízimo ainda deve ser empregado para a manutenção do ministério. Quando usamos o dinheiro do dízimo para fazer o que queremos ou o que achamos mais útil e não o que Deus orienta, quando usamos esse recurso sagrado para ajudar os pobres, comprar remédios ou cestas básicas, apesar de serem bons propósitos, estamos nos opondo à vontade expressa de Deus, de que o recurso do dízimo deve ser usado para o sustento do ministério. Inclusive, usar o valor santo do dízimo para a manutenção pessoal ou da família, para compras, passeios, pagamento de prestações e outros fins é uma desobediência ao mandamento de Deus. É ir contra a vontade de Deus e, nas palavras de Malaquias, é considerado um roubo a Deus. Malaquias 3, versículo 8. Por que existe o dízimo se Deus é todo-poderoso e autossuficiente? Já parou para pensar na capacidade de Deus de fazer qualquer coisa? Será que ele não poderia, com um pensamento, palavra ou estalar de dedos, fazer aparecer dinheiro aos trilhões para pagar todos os pastores, suprir todas as necessidades da sua igreja e da pregação do evangelho? Claro que sim. Então, por qual motivo ele nos deu o mandamento do dízimo? Deve haver alguma razão para isso, não acha? Em primeiro lugar, o ato de dizimar é uma oportunidade de adorar a Deus como Criador. É uma ocasião para reconhecê-lo como provedor e mantenedor de nossa vida, o que deveria nos levar a depender dele e confiar nele. Além disso, o ato de dizimar também é um agente de Deus para nos tornar menos egoístas e mesquinhos. Poderíamos acrescentar a essa lista de motivos o privilégio que Deus nos concede de participarmos da salvação de outras pessoas. Ao escolhermos de maneira espontânea, feliz e obediente, patrocinar o Evangelho e separar o que pertence a Deus, estamos cumprindo sua vontade e sendo instrumentos para a realização dos planos divinos. Promessas. Deus tem um propósito em tudo o que faz. A sua intenção é sempre abençoar. Há bênçãos preparadas para nós quando dizimamos. No Salmo 37, versículo 25, lemos: Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, versículo 19, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Em Malaquias 3, versículos 10 e 11, está escrito: Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. A bênção sem medida não se resume ao enriquecimento material, pois há muitos fiéis devotos que permanecem pobres. A bênção de Deus sobre o fiel ultrapassa o aspecto material e se estende à família, saúde, proteção, aos relacionamentos, à paz e segurança de estar em Deus. Ele nos abençoa abundantemente, mais do que podemos pedir ou imaginar. Efésios 3, versículos 20 e 21. Desafio. Provérbios 3, versículo 9. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Mateus 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. A bênção precede qualquer ato nosso.
A bênção de tudo o que temos e somos precede qualquer ato nosso, incluindo o ato de dizimar. Se Deus não nos abençoasse primeiro, seria impossível dizimar. É a graça de Deus que nos permite ter meios para devolver a Ele uma porção do que nos foi dado. O dízimo é uma resposta ao amor e à provisão de Deus, não uma maneira de conquistá-los. A segurança financeira e da vida não é garantida por nossas próprias habilidades, mas pela bênção do Senhor. É através do reconhecimento de que somos criaturas de Deus, dependentes dele para tudo, que encontramos nossa verdadeira essência. O dízimo nos lembra constantemente de que pertencemos a Ele e de que Ele é o nosso provedor constante. O que o dízimo é? 1. É uma lembrança de que Deus é o Criador, proprietário e mantenedor de tudo e de todos. 2. É um elemento de adoração a Deus por meio do qual o reconhecemos como o Criador. 3. É uma marca de filiação e de pertencimento a Deus. 4. É um recurso que Deus usa para financiar a obra da pregação do Evangelho, por meio de pessoas escolhidas e separadas para o ministério. 5. É uma resposta à bênção já recebida do Senhor. 6. É uma lembrança da imutável e constante fidelidade de Deus para conosco. 7. É uma oportunidade de demonstrar fé e confiança em Deus. 8. É um ato de reconhecimento de que a vida não nos pertence, mas é do Senhor. 9. É um reconhecimento de nossa dependência de Deus. 10. É testemunho da relação de confiança e amor estabelecida com nosso Senhor e Salvador. 11. É símbolo de nossa entrega incondicional ao Senhor e à sua amorável vontade. 12. É prova de lealdade e honestidade a Deus. 13. É uma oportunidade de nos reconsagrarmos a Deus. 14. É um louvor a Deus por meio do uso das finanças. 15. É um convite à liberalidade. 16. É uma denúncia ao coração egoísta e avarento. 17. É uma demonstração de nossa disposição constante em sujeitar nossa vida à fonte de todas as bênçãos. 18. É uma chance de nutrir a obra de Deus com o altruísmo de um coração convertido e liberal. O que o dízimo não é? 1. Não é um recurso que você dá para suprir uma necessidade financeira de um Deus que não tem capacidade de financiar sua própria obra. 2. Não é uma barganha com Deus, na qual você troca o dízimo por bênçãos. 3. Não é uma apólice de seguro para garantir que nada de ruim lhe aconteça. 4. Não é um substituto para a obediência em outras áreas da vida. 5. Não é nosso, não nos pertence, passa por nossas mãos, mas é de Deus. 6. Não é passaporte para a salvação é pela graça. 7. Não é para que Deus nos ame mais, porque seu amor é incondicional. Quando devolvo o dízimo, eu adoro ao meu Deus como Criador e proprietário de todas as coisas. Reconheço que tudo o que sou e tenho vem de Deus. Estou obedecendo à ordem de Deus e aceitando-o como meu Senhor. Torno-me sócio do Senhor na expansão do reino de Deus na terra. Demonstro fé e confiança no Deus provedor. Estou debaixo da bênção do Senhor. Você já considerou a possibilidade de se tornar um dizimista fiel e dedicar sua vida a Deus, cultivando valores como honestidade, amor e fidelidade? Este pode ser o momento oportuno de refletir sobre essa escolha. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.